Sabe aquela pergunta que todo artista, e até quem admira a arte, já se fez? De onde é que vem, afinal de contas, uma grande pintura? Qual a sua verdadeira origem? Pois é. A resposta que a gente mais ouve é também a que mais assusta, né? Ela vem do nada, de uma tela em branco. Essa ideia bota um peso gigante nos ombros de quem cria. É a pressão de ter que tirar algo magnífico do vazio absoluto. Mas e se essa história não for bem assim? A gente vai explorar aqui uma outra ideia, a do pintor que não é um inventor, mas sim um canal para algo que já tá por aí esperando para se manifestar. Beleza, vamos fundo nisso então. A visão tradicional, ela fala desse fardo do criador. É aquela luta, sabe? Uma briga constante com o vazio, uma busca por inspiração que, nossa, cansa e muitas vezes até paralisa a pessoa. É a famosa síndrome da página em branco, só que na tela. Agora se prepara, porque a gente vai virar essa ideia de ponta cabeça. E se a obra-prima que o artista quer criar não precisasse ser inventada? E se de alguma forma ela já estivesse ali, completinha, só esperando para ser encontrada? A proposta aqui é justamente essa. O conceito principal é que as obras de arte, elas não são criadas do nada. Elas já existem como formas potenciais. Pensa nisso como projetos completos, sabe? Em uma outra dimensão da realidade, só esperando para serem trazidas para o nosso mundo físico. Tá, mas quem é que cria essas formas potenciais? A fonte que a gente está analisando chama de eu integral. Dá para pensar nisso como a nossa identidade mais profunda, sabe? Aquela parte completa do nosso ser que age fora do tempo e do espaço e que já pensou em tudo isso. O artista, no dia a dia, é só um pedacinho desse eu integral. E olha só que interessante, a pintura já está pronta. O trabalho do artista, então, não é criar do zero, mas sim perceber, é conseguir se sintonizar com essa realidade aí, potencial, e traduzir, pincelada por pincelada, essa visão inteira para nossa linha do tempo. Ok, se a obra já existe, qual é o verdadeiro papel do artista? Como é que isso funciona na prática, afinal? É isso que a gente vai ver agora, como essa ideia muda completamente o processo de criação. O processo visto por esse ângulo fica bem mais simples. Olha só. Primeiro passo, se sintonizar com essa fonte interior, com o eu integral. Segundo, abrir os canais internos. O que é isso? É a intuição, a percepção, a sensibilidade. E o terceiro, aí sim, é a parte física. Pegar o pincel e dar forma, dar matéria para essa visão que foi recebida. E aqui está o pulo do gato. O fracasso, nessa visão, não é ter uma ideia ruim. A única falha de verdade é se recusar a se abrir. É quando a pessoa bloqueia a intuição, ignora aqueles impulsos que vêm de dentro e, por consequência, não manifesta um potencial que já era seu. E essa comparação aqui é fantástica para a gente entender a diferença. De um lado tem o diletante, aquele que luta, que sente a pressão de criar do nada, sabe? Do outro, o grande artista, que entende que o seu papel é ser um canal. O esforço pesado é trocado pelo fluxo, e aquela pressão toda dá lugar a uma responsabilidade alegre. É a alegria de manifestar uma beleza que já existe. Certo, isso explica o processo do artista. Mas fica uma pergunta no ar, né? Por que uma pintura, que vem de uma visão tão pessoal, tão interna, consegue tocar tanta gente de um jeito universal? É isso que a gente vai ver na nossa última parte. O que faz uma pintura ser grande, então? Seguindo essa linha de raciocínio, tudo começa com a fidelidade àquela visão interior. É sobre o quão claro o artista consegue ser ao trazer essa visão para o mundo real. Quando isso acontece, a obra ganha uma validade, sabe? Uma base de conhecimento e intuição que vai muito além do próprio artista. E olha que paradoxo incrível. Quanto mais individual, quanto mais fiel à sua própria fonte interna, ao seu eu integral, a obra é, mais universal ela se torna. Não é sobre tentar agradar todo mundo, é sobre ser tão autêntico, mas tão autêntico que essa verdade se conecta com algo que existe dentro de todas as pessoas. É como se fosse um reconhecimento de alma para alma, sabe? E aí, o que a gente tira de tudo isso? A maior vantagem de enxergar as coisas assim é a liberdade que isso traz. Aquela pressão que paralisa de criar a partir do nada simplesmente some. O artista não tem que inventar a obra-prima, ele tem que encontrá-la dentro de si. E no lugar daquela angústia, daquela pressão, surge uma coisa muito mais legal, uma responsabilidade alegre. O trabalho do criador passa a ser se limpar, se tornar um canal cada vez mais transparente, para deixar que a beleza que já está ali dentro possa finalmente fluir para o mundo. E isso não vale só para pintura, né? Vale para qualquer ato de criação.
A grande obra, a contribuição única de cada um, já existe como um potencial. A pergunta que fica no final é: será que existe silêncio suficiente para ouvir? E prontidão para manifestar essa obra?